no horário de Brasília. E eu quero saudar a todos, né? E, e dizer que hoje, nesta aula, né? Aqui nesta imersão, neste encontro, nós vamos trazer algumas novidades, porque a inteligência artificial está evoluindo todos os dias. Então, nós vamos trazer algumas novidades e nós vamos também trazer para vocês uma visão, né, de que o processo todo está bastante acelerado, né? O processo está bastante acelerado. Eu preciso saber o que que é. Vocês estão vendo a minha imagem aí? Deixa eu ver aqui. Estão, né? Porque eu não estou vendo a minha imagem aqui na tela. Só um pouquinho aqui, deixa eu me. Ó, Marcelo Pires, boa noite. Patrícia disse que estão vendo a minha imagem. Eu não estou vendo. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, só um pouquinho. Visualizar orador. Interessante. Galeria. Ó, quando eu coloco a galeria, André, parece todo mundo aqui. Quando eu coloco orador, não parece. Mas estou vendo aqui a Zer chegando aí também. Tudo bem? Quem falou comigo hoje, a Zer, foi Domingos, aí do Rio. É. Conhece Domingos? Mais ou menos, eu acho que eu lembro dele. É, tem vaga lembrança, né? Legal demais. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, legal. É, beleza? Agora, para valer, então, muito boa noite. Eu quero, nesse momento, começar com o nosso conceito tradicional, né? Deixa eu projetar aqui o meu slide. André, você precisa tirar o som aí do teu computador. Ele está dizendo que eu preciso tirar o som para poder entrar a imagem, tá? Entrou a imagem agora. Beleza. Então, veja só. Hoje é uma imersão em planejamento estratégico pessoal e empresarial, né? Então, são dois encontros, duas segundas-feiras, esta segunda-feira de hoje e na próxima semana. Muito bem. E aqui eu, eu quero reforçar, né? A visão que eu trouxe desde o primeiro dia que eu vi o conceito de inteligência artificial, que é um conceito de co-inteligência, de um cérebro auxiliar, de uma inteligência auxiliar. E isso está se demonstrando cada vez mais. Então, cada vez mais nós estamos diante de um conceito que é a capacidade que os humanos têm de acionarem um conjunto de recursos de um cérebro adicional. E eu até já ando com o meu junto comigo, né? O meu adicional, né? Ele me acompanha, né? Ele, as outras pessoas não veem, mas eu enxergo, né? Então, ele, aonde eu vou, ele vai, que é a capacidade que uma parte de mim tem de evocar como se fosse uma inteligência alienígena, tá? Então, vamos pensar numa inteligência alienígena. E aí, essa inteligência alienígena, ela está presente nas coisas que a gente faz. Então, quem já esteve comigo aqui no processo de aprendizagem sabe que nós vamos
acionar esse conjunto que é uma inteligência alienígena, e essa inteligência alienígena se incorpora na nossa capacidade de fazer coisas, né? Então, esse é um processo importante, né? Bom, e aí eu encontrei recentemente um conceito, né? E muito simples de entender o que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial é um campo da ciência que tenta fazer com que os computadores realizem tarefas que nós consideramos inteligentes quando feitas por humanos, tá? Então, esse é um processo importante. Por quê? Porque cada dia que passa, eu consigo, então, fazer possibilidade, né? Uma possibilidade de pedir ao meu cérebro, meu alienígena, que ele faça coisas que eu considero inteligente. Então, por exemplo, eu peço para o meu cérebro auxiliar, eu mostro uma foto minha para ele e digo assim: meu alienígena, faça uma imagem divertida de eu junto com meu cérebro auxiliar, tá? E aí, para dar uma noção de autoridade, o meu cérebro auxiliar ele anda sempre de gravata. Ele anda sempre de terno e gravata, né? Então, então é, eu digo isso para o meu alienígena, ele faz e eu acho isso legal, acho isso super inteligente. Eu mesmo ia demorar um tempo, ia ter que desenhar e tal. Então, gente, inteligência artificial é algo que a gente consegue que as máquinas façam e que a gente considera inteligente se fosse feito por nós, tá? Então, esse conceito ele é muito legal. Bom, aí eu tenho a visão da inteligência. Opa, eu estou andando para frente, mas eu preciso voltar para trás. Vamos ver aqui. Tá. A que nós vamos estudar hoje aqui, que alguns que estão aqui já estão acostumados, tá? É a IA generativa, não é a inteligência artificial geral. A IA generativa é um tipo de inteligência que pode gerar novas formas de conteúdos, tá? Novas formas de conteúdo. E esses novos conteúdos são áudio, programas de computadores, imagens, texto, etc, tá? Para isso, ela usa modelos, algoritmos e tokens que ela aprendeu quando foi treinada. Gente, as máquinas de inteligência artificial não têm banco de dados. Prestem bem atenção que esse conceito é importante. Elas não têm um estoque de informações. Elas são treinadas com padrões e insights. E quando você faz uma pergunta, ela aciona as redes neurais e monta respostas em linguagem com esses padrões que ela foi treinada. Então, as pessoas às vezes pensam que a inteligência artificial tem banco de dados e ela não tem, tá? Por que que é importante a gente saber disso? Porque às vezes a gente quer que ela se comporte como um sistema padrão que tivesse um banco de dados, e ela não se comporta. E cada vez que ela der uma resposta a uma mesma pergunta, ela pode dar a resposta diferente.
ela não vai dar respostas padrões. Por quê? Porque ela não tem banco de dados. Ela tem um conjunto de padrões. Para que é importante no nosso curso aqui, na nossa imersão? É porque às vezes a gente quer que ela nos entregue uma determinada solução de automação que ela não tem, tá? Então isso é importante a gente ter em mente, tá bom? Então, isso aqui é uma visão inicial, algo que eu nem sempre ressaltava, mas que nos últimos tempos, dados os problemas que às vezes as pessoas enfrentam, eu achei importante alertar, principalmente essa questão do banco de dados, tá certo? Mas vamos lá. Eu quero também fazer uma consideração de duas matérias, duas ou três matérias que saíram em jornais nesse final de semana. É? Então, matérias que saíram em jornais nesse final de semana. Deixa eu ver se eu consigo aqui puxar a parte de compartilhamento. O que que aconteceu? Eu por alguma razão. Opa! Voltou aqui, voltou aqui. Por alguma razão, eu estava sem a tela de compartilhamento. Vamos lá, de novo. Então, olha só. Isso aqui saiu no jornal O Globo de ontem, 27/7. Esses dois indivíduos aqui são os dois CEOs do grupo Itaú Unibanco, né? Pedro Moreira Salles e Roberto Setúbal. E eles declaram o seguinte: a IA terá um impacto maior do que imaginávamos. É preciso se abrir à mudança. Eu também estou achando isso. Eu tenho aqui nessa sala pessoas que estão comigo falando de IA há 2 anos, 2 anos e meio. Lá naquela época eu falava uma coisa e hoje eu falo não necessariamente o contrário, mas hoje eu acredito que o impacto é muito maior do que a gente imaginava, tá? Aí eu encontrei também uma matéria de ontem no Estadão, estou reproduzindo para vocês aqui, do Leandro Carnal. Leandro Carnal é um palestrante bastante conhecido e ele intitula a crônica dele de página inteira: Admiráveis Mundos Novos. Como a IA cada vez mais presente, com a IA cada vez mais presente, quais serão as novas habilidades essenciais para o ser humano? Então, é diante dessa perspectiva é que nós estamos então acionando esse segundo cérebro, né? Acionando esse alienígena que eu coloquei ele aí respeitosamente de terno e gravata, acionando esse alienígena para produzirmos algo de boa qualidade, tá certo? Então essa é a minha preocupação neste momento aqui, tá bom? Bom, hora de as pessoas que estiverem aí me dizerem pelo menos de onde são, né? Podem abrir os microfones. Vamos, vamos abrir aí e aí vocês dizem de onde, ó, fala aí de onde vocês são, tá bom? Só uma visão rápida aqui, né? Só para a gente saber de onde tem gente aqui na sala. Quem quer começar? Hã? Boa noite, Posso Renato, começar. Ó, Renato Desculpa se eu não vou Klein, utilizar a minha Renato, Barra câmera. Velha. Renato começando. Então, pode falar, Renato. Renato Klein de Barra Velha, Santa Catarina. Ótimo. Próximo. Azer Cortines, carioca, morando em Niterói. Maravilha. Isaías Lopes Desculpa, da Cunha, de Cuiabá, Mato Grosso. Maravilha, Isaías. o meu nome é Hernandes, eu sou de Brasília, DF. Desculpa se eu Hernandes não de abro, porque Brasília. minha câmera está com um probleminha aqui agora. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Hernandes. Quem mais quer falar aí? estamos aqui, Marcos. Marcos, Curitiba. Marcos Curitiba. Marcelo, Patrícia de Marcelo, Brasília. Marcelo Pires, depois a Patrícia. Prazer estar aqui, hein?
De onde você é, Marcelo? Fui eu que Brasília, pessoal? Marcelo Pires de Brasília. Isso. Patrícia, fala aí. Patrícia Andreazzi, de Brasília também. Muito bem. Júlia, pode falar, Júlia. Diga, abre aí o seu microfone. Pronto, nós somos de Brasília também, eu e meu avô Afonso. Ótimo, muito bom. Quem mais quer dizer de onde é? Se alguém quiser colocar no chat, deixa eu ver aqui. Ah, o Ronaldo está dizendo que é de Campina Grande. Irani Costa está dizendo que é de Brasília. Mais alguém? Hã? Soninha, Diga, Soninha, de onde você é? Goiânia. Goiânia, Soninha, muito bem. Aqui é Marco, eu falo de Campinas, São Paulo. Campinas, São Paulo. Beleza. Mais alguém quer dizer de onde é? Hã? Tranquilo? Muito bem. Então É tá bom. Depois. Marcos Opa, pode Wunderlich, falar. Marcos Wunderlich, Florianópolis. Marcos Wunderlich, Florianópolis. Que maravilha. Então temos gente aí de todos os cantos, né? Então, beleza. Então agora está na hora da gente começar com os nossos exercícios, porque a vantagem daqui da nossa imersão tem a ver com como eu aprendo, né? Como eu aprendo de fato aquilo que eu preciso, né? Eu acho que esse é o primeiro tom. E eu, e eu trouxe aqui logo de início, né? Uma provocação que é a seguinte: qual é o seu principal treinador? Antigamente a gente perguntava nos cursos de liderança, muita gente conhece aí quem é a pessoa que é sua referência e não sei o quê, e papapá, né? E aí a gente ficava aí sem ter uma referência específica. E agora nós temos a capacidade, a possibilidade de exatamente ter alguém para nos ajudar, para ser o nosso principal treinador. Então, eu quero, nesse momento, exatamente mostrar isso, porque essa conotação de aprender com a própria inteligência artificial é que valida a ideia desse cérebro alienígena, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer uma provocação aqui para uma aplicação que é o Chat GPT. Vou mostrar também para quem não tem muita familiaridade como é que você entra no chat GPT e depois vou fazer a nossa demonstração. Então vou lá primeiro trazer para vocês uma possibilidade de como que você vai entrar no chat GPT. Quer dizer, como é que você vai entrar numa ferramenta, né, que você ainda não entrou. Isso é para aqueles que nunca entraram, porque sempre tem alguém que é muito novo. Quando você for buscar aqui chatgpt.com, vai aparecer essa tela aqui. Pode ser que apareça em inglês, dependendo o sistema operacional aparece de outra forma. E aí você tem duas alternativas: entrar, se você já é cadastrado, ou cadastrar-se gratuitamente. Então vamos lá. Apertei aqui em cadastrar gratuitamente, apareceu esta tela. Eu sempre entro com o Google, sempre. E eu recomendo, façam login com o Gmail que vocês têm. Então aqui eu tenho vários Gmails, então eu vou colocar aqui um Gmail e a partir daí eu não preciso decorar uma senha para aquele aplicativo. Tá? Bom, mas eu quero também mostrar para vocês que você pode, se quiser, usar outras alternativas
usar outras alternativas, e uma das alternativas que eu recomendo é o Mônica. Por que que eu recomendo Mônica? Então, estou aqui mostrando entrar com o Chat GPT e com Mônica. Por quê? Porque o Mônica, mesmo na versão gratuita, que você se cadastra aqui com o Google e tal, ele tem vários GPTs, ele tem editores de imagem, ele tem de vídeo e etc. Então, Mônica é uma alternativa que você pode usar para várias necessidades. Meus alunos, quando são novatos, eu digo assim: não faça nenhuma assinatura paga. Não faça nenhuma assinatura paga. Use só, só as assinaturas gratuitas, ou do Chat GPT, que está aqui, ou do Mônica. Então, isso aqui é quem ainda não nunca entrou, entre num desses dois aqui que vai ficar bem servido. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Hã? Tranquilo? Beleza? Evaldo, desculpa, eu não sei se eu não ouvi direito, mas eu não entendi a diferença do Mônica para o GPT. Ótimo, muito boa pergunta. O Mônica é um pacote com vários GPTs, com o Gemini, com o Grok, com vários fabricantes, com versões um pouquinho mais simples. E ele tem também versões para vídeo e versões para áudio. Então significa dizer o seguinte, que você, acostumando a usar o Mônica, você tem várias utilidades que o GPT não tem todas essas utilidades. Essa que é a vantagem e a diferença, tá? Então você tem esse processo como um ganho. E se você, já adiantando, viu? Se você resolver depois fazer uma assinatura, o Chat GPT custa US$ 20 por mês e o Mônica custa US$ 8 por mês. Então eu indico as duas coisas, tá? E elas são para vocês testarem. E vou aproveitar a pergunta que o Ronaldo colocou aqui. O que que você acha do DeepSeek? O DeepSeek tem dentro do Mônica também. E eu vou dizer para vocês o seguinte: qual que é o melhor chatbot que você pode usar? Aquele que você está mais familiarizado e aquele que você mais treinou. Todos eles rigorosamente são muito parecidos, tá? Todos eles praticamente cobram US$ 20 por mês de assinatura, todos eles têm uma boa capacidade de resposta. O DeepSeek não é diferente, tá? O DeepSeek tem ainda menos capacidade de resposta porque ele é bem mais novo do que o anterior, tá bom? Mais alguma dúvida aí, alguém? Podemos andar mais um pouco? Hã? Beleza. Então vamos em frente. Agora eu vou eu vou fazer para vocês uma outra. Vou pegar. Agora sim. Agora está na hora de fazer aquele exercício, né? Está na hora de fazer aquele exercício que é o exercício de o prompt que eu projetei aqui. Então, primeiro, eu já estou no meu GPT, eu uso o GPT 4.0. O meu GPT é pago, porque eu uso ele profissionalmente. Então, a versão do GPT que eu uso é 4.0. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, vou explicar mais uma coisinha aqui quando você tem um chat GPT. O chat GPT, tanto a versão gratuita quanto a versão paga, tem vários modelos que você pode usar.
O melhor modelo dentro do chat GPT é o 4 ou, tá? É o mais bem treinado. Você pode usar outros também, mas esse é o mais bem treinado. Então, você preferencialmente use esse daqui. Outra coisa importante, aqui no lateral esquerdo, para aqueles que não estão familiarizados, vai ficando um histórico daquilo que você fez. Por exemplo, eu antes de começar essa aula, eu fiz um exercício aqui do planejamento estratégico. Então ele está aqui do lado. Eu fiz uma criação daquela imagem que eu mostrei para vocês. Olha ela aí. Então ela está aqui do lado. Então isso vai ficando aqui na memória. Se você tem a versão paga, isso aqui não apaga nunca, vai ficando guardado aí, de tal forma que você pode fazer buscas depois. Se você tem a versão gratuita, ele tem um certo tempo que ele vai ficar aqui. O Gemini, o DeepSeek, o Copilot, o Mônica, são equivalentes e todos eles guardam aqui do lado a memória do que você usou. Então, aqui o que que eu fiz? Eu peguei uma foto minha, carreguei aqui, dei o comando e ele fez essa imagem aqui com o cérebro e eu aqui do lado, né? Reproduzindo, de certa forma, a imagem que eu carreguei. Estão vendo aqui a imagem que eu coloquei. Mas a gente vai ver isso depois. Bom, outra dica importante, gente. Toda vez que você for fazer alguma coisa de um assunto novo, você aperte aqui em novo chat. Novo chat. Por quê? Porque se você usar o assunto novo em cima de um chat que você já estava usando aqui, ele vai misturar os assuntos e ele não vai trazer uma boa informação. Então você tem que trazer essa informação aqui do novo chat, tá certo? Essa que é a ideia básica que a gente precisa, no caso aqui, digamos assim, cuidar, tá certo? Bom, deixa eu voltar aqui para o compartilhamento e vamos fazer então este exercício aqui. Olha só, nós temos um comando que eu já escrevi aqui. Haja como um consultor experiente no uso de IA. Liste atividades de planejamento estratégico pessoal que poderão ser feitas com o uso da inteligência artificial. Junto à lista de atividades, indique também quais ferramentas. Então, veja, eu começo o meu treinamento usando o próprio chat GPT. E isso é uma maravilha, porque você vai poder, desde que você planeje direitinho o que que você quer fazer, você vai usar então o próprio chat GPT para fazer esse, digamos assim, esse treinamento, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês aqui agora o chat GPT. Cadê ele? Tá aqui. Muito bem. E aí eu vou pegar aquele comando que eu copiei lá e vou colar aqui, ó. Haja como um consultor experiente no uso de IA, liste atividades de planejamento estratégico pessoal que poderão ser feitos com o uso de IA. Mas, professor Evaldo, você está logo ensinando o caminho, você não vai ensinar passo a passo? Claro. E aí eu dou um comando aqui, né? Ó, ele já sabe quem sou. Abaixo uma lista estruturada de atividades de planejamento pessoal que podem ser significativamente otimizadas com o uso de ferramentas, separada por etapas. Então vamos ver o que é que ele inventou aqui. Autoconhecimento e diagnóstico pessoal.
Análise de perfil, indicação de forças e fraquezas, análise de valores e propósito de vida. Deixa eu ver se o tamanho da letra tá bom aqui. Tá bom até, né? Vamos lá. 2. Definição. Ah, sim. Quais as ferramentas? Cristal, Humanix, ChatGPT com prompts personalizado. Então ele diz aqui o que que você pode fazer e quais as ferramentas que você vai usar. Alguém pode estar pensando, pronto, já posso ir embora da aula, já aprendi o segredo. Não, não é assim. Eu vou ensinar para vocês aqui os macetes definitivos. Definição de missão, visão e metas. Atividade, cocriação, visão pessoal, metas SMART, OKR. E aqui do lado as ferramentas. Planejamento de carreira, análise de tendência de mercado, chat GPT, análise de gaps de competência, né? Sugestão de trilhas de aprendizado, gestão de tempo e produtividade, item 4. Item 5, monitoramento, análise e ajuste, tá? Vamos lá. Item 6, inteligência de contexto externo, tá? Então isso aqui é para você analisar o ambiente externo, alerta de mudança, desenvolvimento contínuo, reprogramação mental. Presta atenção, né? Diário reflexivo com sugestão de melhoria. E aqui eu quero fazer uma observação. Gente, uma pesquisa muito recente de um instituto muito conceituado dos Estados Unidos demonstrou que o principal uso da inteligência artificial entre jovens é para autoajuda, auto-coaching, auto-mentoring, tá? Então, esse é um processo que está mudando, de alguma forma, o jeito que as pessoas estão usando a IA. Então, em vez de usar para otimizar o meu trabalho, muita gente está usando para autoajuda, para autoconhecimento. Nós, coaches e mentores aí, hein, Renato e Marcos, estamos sem trabalho, né? O pessoal já está buscando dicas aí na IA, mas nós não vamos fazer diferença porque a gente atende outro espectro, né? Mas esse é um processo importante. Então, veja, eu estou, na realidade aqui, demonstrando, ó, desenvolvimento contínuo e reprogramação mental, ó, diário reflexivo com sugestão de melhoria, planejamento de hábitos, visualizações mentais e afirmações positivas, como chat GPT com scripts de visualização, etc. Dica extra: use o chat GPT como conselheiro estratégico pessoal com um prompt bem estruturado como esse daqui. Olha aqui, o próprio chat GPT dando a sugestão. Haja como um coach de alta performance. Minha meta é XYZ. Você vai dizer aí qual a sua meta. Quero planejar ações semanais, revisar resultados, ajustar estratégias de forma contínua. Me ajude com perguntas, sugestões e análises. Então veja que, a partir desse processo de interação, vão surgir novas possibilidades. Esse aqui, eu até vou anotar esse aqui, porque depois eu vou compartilhar com vocês os slides que eu usei hoje, né? E aí isso vai junto aí do slide que a gente usou hoje, né? Deixa eu colocar isso daqui. Mas vou voltar lá para o meu,
voltar lá para o meu. Eu mexi aqui no compartilhamento, aí ele deu uma escapada. Só um pouquinho, né? Voltei aqui novamente. E olha aqui o que que o chat GPT disse. Tá, o Renato levantou a mão, já te passo, Renato, só um pouquinho. Se desejar, posso montar um plano personalizado de planejamento estratégico IA baseado nos seus objetivos. Deseja isso? Tá? Vamos ouvir o Renato, depois a gente decide o que faz da vida a partir dessa sugestão. Fala, Renato. É só perguntar. Você vai dar uma apostila, alguma coisa a respeito dessa aula de hoje? Eu vou. Porque esses itens estão sendo ótimos, só que não dá tempo de anotar. Tá, eu vou te dar os slides, vou te dar as transcrições dos prompts, o resultado deles e vou transcrever a gravação da reunião em texto, tá? Vamos dar tudo isso para você, tá bom? Maravilha. Então, principalmente essa parte aqui dos comandos, né, que a gente vai dar. Que bom que você está achando uma maravilha. Fico feliz. Tá? Vamos à frente. Ó, aproveitando a pergunta do Renato, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu separei 4 dicas aí que daqui a pouco eu vou colocar e já vou dizer uma delas. Coloque IA em tudo que você for fazer. Em tudo, tá? Porque gradativamente você vai entender os limites flexíveis que a inteligência artificial tem para te dar soluções. Porque algumas coisas ela é péssima. Logo você vai entender. E outras coisas ela é ótima. Logo você vai entender. Então, coloque inteligência artificial em tudo que você for fazer. Ah, vou fazer uma receita caseira. Pode colocar IA no celular mesmo. Você baixa ali o Perplexity, ChatGPT, bota uma perguntinha ali, ou no telefone, né? Então, por quê? Porque pela minha experiência e pelo que os especialistas demonstram, à medida que você vai avançando, à medida que você vai avançando no uso, você vai criando então esse processo de entender no que ela é boa e no que ela é ruim. Porque não se engane, gente, a inteligência artificial não é uma coisa que serve para qualquer coisa, não, tá? Isso é um alerta. Depois nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa que a gente pode fazer, eu vou compartilhar novamente aqui o chat GPT, tá? Está aqui, então, essas questões. Ó, se você desejar, eu posso montar um plano personalizado de planejamento. O que que significa isso? Todos os chatbots, mesmo os gratuitos, conforme você vai usando, eles vão fazendo novas proposições. Eles vão fazendo novas perguntas. Por quê? Porque aqui você está num chat, é numa conversa. Antigamente, quando não tinha eh, aplicativo de namoro, as pessoas arrumavam namorado e namorada no chat, né? Na conversa, né? Então, aqui ele está dizendo: posso montar um plano personalizado. Eu vou dizer: sim, desejo esse plano, né? Então, vamos ver aqui o que é que ele vai fazer de plano. Ó, abaixo está um plano dividido por 7 etapas estratégicas. Então vejam aqui, caros amigos e visitantes, e estudantes e alunos, nós estamos diante da possibilidade
de ter o processo de aprendizagem guiado pelo próprio instrumento de inteligência artificial. Basta você entender o que você quer. Então, vou ver quais as atividades. Etapa 1, diagnóstico e autoconhecimento. Objetivo: mapear perfil, valores, forças, fraquezas e propósito. Isso aqui eu vou compartilhar com vocês, esse plano, viu, gente? Ações com IA. Fazer análise SWOT pessoal com o chat GPT. Como? Como? Já vamos ver. Porque isso é o quê, né? Usar Cristal ou Humanic para entender como você é percebido online. Isso aqui são ferramentas que mapeiam sua presença no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Criar um diário reflexivo, tá? Prompt sugerido. Então ele já diz aqui como é que se vai fazer. Ó, haja como um coach executivo, me ajude a fazer uma análise SWOT pessoal. Quero identificar minhas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças com base no que te disser. Eu não vou colocar esse prompt aqui, mas eu já vou adiantar vocês. É porque eu quero ir até o fim. Quando você coloca esse prompt aí, ele vai te perguntar mais ou menos assim: diga aí quais são as grandes dificuldades que você tem. Diga aí quais são as grandes, as coisas que você faz bem feita. Ele vai te fazendo perguntas e você vai, então, respondendo e ele vai fazer a tua análise SWOT. Olha só agora aqui, etapa 2. Definição, divisão e objetivos. Objetivo: clarificar onde quer chegar em 3, 5 anos. Aquele processo de mentoria normal que a gente faz com os nossos alunos, né? Cocriação da visão, conversão dos objetivos. E aí o prompt está aqui, ó. Ajude-me a escrever uma declaração de visão pessoal e tal e tal. Conforme você coloca esse prompt aí, nós vamos mostrar daqui a pouco, ele vai te fazendo pergunta. Etapa 3, mapeamento de competências e gaps. Identificar o que precisa aprender e reforçar. Mesma coisa, análise de gaps de competência com base em currículos. Aí ele vai, se você tem o currículo do LinkedIn, ele vai lá no LinkedIn, vai olhar o que está escrito lá. Sugestão de trilhas de aprendizado. Nossa, eu me lembro quando eu fiz isso enquanto executivo, né, de uma empresa grande aí, isso aqui era trabalhoso pra caramba. Aqui tem o prompt sugerido. Compare minhas competências com as exigidas para atuar como estrategista de IA e líder de transformação digital. Quais são os principais gaps e como posso evoluir? E aqui eu quero chamar a atenção, gente. Vejam que quando você for fazer esse exercício aí no seu chat GPT, você pode fazer isso depois, não vai aparecer exatamente desse jeito. Por quê? Porque isso daqui é o resultado de um dragão jamais treinado. Eu treino esse dragão aqui há 2 anos. Então agora saiu aquele filme Como Treinar Seu Dragão 2. É onde eu me inspirei para dizer treine seu dragão. Então, à medida que você for usando, então você vai treinando e ele vai te dar essa. Etapa 4. Planejamento e execução, transformar metas. Aí o que que ele sugere? Monte um plano semanal de ações para desenvolver. 5. Monitoramento e ajustes. Check-ins semanais com o Notion. Use o chat GPT. Gerar resumo. Claro que aqui, como quem sugeriu foi o chat GPT, ele puxa muito a brasa pro assado dele. Mas se você fizer isso aqui no Mônica, no DeepSeek e outro, ele vai puxar mais pro dele. Mas eles são muito parecidos.
Ó, haja como um mentor estratégico, vou relatar minha semana, me ajude a avaliar se avancei nos meus objetivos, tá? Etapa 6, inteligência de contexto. Traga os 5 principais tendências em IA generativa aplicadas a negócios e liderança. Explique como posso me posicionar diante delas. Eu vou copiar esse prompt porque é, eu já disse, eu vou compartilhar isso com vocês. Fiquem tranquilos, nós vamos compartilhar isso hoje à noite ou amanhã. E aí aqui ele fez um checklist de ferramentas. Na parte de texto, ChatGPT, Cloud, Gemini. Planejamento, estratégia, reflexão. O Notion, o Trello e o Motion para execução e gestão do tempo. Perplexity, LinkedIn para inteligência externa. Tability, eu não conheço, alguns desses são novos. Mindset eu conheço, Reflect também, Zapier eu conheço e pronto. Então aqui, no final, extra. Opa! Se quiser, posso montar um modelo um Excel para você seguir a semana. Deseja isso também? Bom, eu não assino o Notion, eu vou pedir então um modelo em Excel, né? Modelo em Excel, tá? Pronto, ele vai elaborar um modelinho aí e a gente depois vai baixar. Gente, fala sério, né? Nunca mais vocês vão fazer alguma atividade sem começar antes pelo chat GPT. É ou não é? É? Bom, perguntas, dúvidas, comentários, né? Fique à vontade aí. Hã? Se alguém quiser comentar. Oi, Evaldo, eu perguntei o que que significa GPT que você falou do chat. Eu não sei se foi o primeiro que surgiu, mas se tem alguma explicação da sigla GPT. Tem, tem. Quem está falando é Antonella, né? Antonella. Antonella, é o seguinte: genericamente, a gente fala que todos esses modelos de LLM, de linguagens, são GPTs, que é uma sigla em inglês para dizer a capacidade que eles têm de pegar uma referência treinada e transformar num conteúdo inédito. O T é de Transformer, tá? Então, os GPTs, o DeepSeek é um GPT, tá? O Gemini é um GPT. O Chat GPT se apropriou, foi o primeiro que se apropriou da sigla GPT e colocou isso no nome. Mas o que que significa? Significa essa capacidade de reproduzir as nossas redes neurais e transformar um referencial de treinamento num conteúdo inédito. É isso que significa GPT, viu, Antonella? Então, todos são. É tipo o Cotonete, BIC, que virou sigla para interpretar. Então, tudo Isso, Gemini, o isso. Copilot é tudo GPT, então? É GPT também. Ah, tá. Inclusive, na literatura científica que existe sobre esse tema, antes da existência do chat GPT, só se falava genericamente, quando se falava em modelo de transformação de linguagem, falava em GPTs, né? Depois o chat se apropriou e aí esse nome ficou, o nome geral ficou meio por fora. Mas o mais importante aí é o T de Transformer, que é o seguinte, vou aproveitar a pergunta da Antonella, isso é um negócio assim um pouco mais sofisticado, mas vale a pena a gente falar. Como que os GPTs funcionam, tá? Então vamos pegar, por exemplo, história. Os modelos
de linguagem foram treinados com conteúdo de livros, com conteúdos de trabalhos acadêmicos. E, e esses conteúdos criaram referenciais que se transformam em informações na hora que eles vão para as redes neurais e na hora que eles saem. Então, não há uma palavra escrita dentro do GPT. Ela vai ser criada e escrita na hora que eu der o comando. Por isso que o T de transformação é a capacidade dele transformar algo que ele foi treinado em algo novo de conteúdo. E os GPTs, eles juram que tudo que eles produzem é inédito, eles não copiam. Entretanto, a gente sabe que isso é controverso, porque de tanto repetir um determinado modelo, em algum momento eles vão repetir um modelo similar a uma autoria original. Bom, mas aqui para nossa aprendizagem não é tão relevante, tá? Tá certo? Mais alguma dúvida? Boa noite, Bazégio. Tudo bem? Diga. Eu sou a Ana Paula, eu trabalhei contigo em 2011, 2012. Não sei se você vai lembrar de mim lá no Instituto Publix. Uma honra estar aqui te ouvindo mais uma vez. Opa! Ah, Eu queria só fazer um comentário aí, se você puder trabalhar em cima disso, seria bacana. Eu perdi o comecinho ali da sua apresentação, talvez você até tenha lidado com isso lá no início, mas a dificuldade nesse uso do chat GPT hoje, ele ainda está muito vinculado na confiabilidade, na verdade, né? Porque ele até traz ideias bacanas, ele até traz um referencial legal, mas ele não traz de onde ele tirou esse referencial, a não ser que você peça. Então, é sempre importante falar que a gente precisa cuidar muito de solicitar fontes ou de pedir para que ele traga fontes confiáveis para esse trabalho. E aí eu queria que você é, falasse um pouco sobre essa questão da confiabilidade, porque eu acho que é válido para quem está começando a conhecer a IA agora. aham. E um abraço para Ótimo, você, viu? ótimo, Ana Paula. Obrigado por estar aí. Um grande abraço. Lembro de você, sim, lá nos projetos do Publix. Tempos que passam, né? Meu Deus. Tá. Então, deixa eu aproveitar aqui para falar o seguinte, gente. Os modelos de linguagem, aproveitando esse alerta que a Ana traz aqui, eles exigem que você tome alguns cuidados, tá? Então, primeiro, convide sempre a IA para a mesa, por quê? Porque você pode explorar a capacidade em diversos contextos. E aí você vai entendendo como ela funciona para tarefas rotineiras e tarefas estratégicas. Nunca use os GPTs como se eles fossem busca. Tem muita gente que acha que o chat GPT é um Google avançado, e não é. Chat GPT não tem nada a ver com Google, apesar dele fazer busca. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como ele faz busca. Então, tenha isso em mente. Segundo, seja humano no processo. Tudo que você pedir a uma plataforma de IA precisa ser conferido por você. Não acredite piamente naquilo que vem, em que pese você pode. Ó, tem uma expressão que os cientistas usam que é dormir no volante. Dormir no volante é quando você acredita tudo que o GPT te traz e ele te traz coisas erradas. Então toma muito cuidado com isso. Você é humano no processo. Aliás, isso aí é uma expressão de tecnologia de Human in the Loop. É uma expressão que a gente usa em desenvolvimento de sistemas, tá? Então, manter a supervisão e o controle, tá? Trate a IA como uma pessoa e não como um sistema. A inteligência artificial não consegue te devolver informações
como se fosse um sistema que você está acostumado, o sistema do saldo do banco. Não é. Ela não tem um banco de dados dentro dela. Por isso você tem que dar uma persona para a IA, você tem que dizer que pessoa você quer. Agora há pouco nós fizemos isso. Haja como um consultor experiente em uso de IA. Então eu dei uma pessoa para ele, tá? E, e aí você vai ter outra implicação. Gente, as pessoas mentem, as pessoas deliram, as pessoas falam, inventam coisas. E as inteligências artificiais fazem exatamente a mesma coisa, tá? Se você não pedir direitinho, não aprender, elas vão fazer isso. Ah, professor, mas então isso aqui significa que ela tem pouca utilidade. Não, significa que ela tem muita utilidade e que gradativamente você está aprendendo a usar. Agora, o que mais eu gosto é essa quarta dica aqui. Esta IA que você está usando agora é a pior que você vai usar, porque a próxima da semana que vem é melhor do que dessa semana. Os modelos estão evoluindo constantemente. Então, aquilo que a Ana está sugerindo é que a gente tome cuidados para aquilo que você pega de uma solução de inteligência artificial. E aí, eu, particularmente, uso bastante nas aulas que eu dou, nas palestras, na consultoria. Então, por exemplo, eu faço uma reunião com o cliente, eu gravo a reunião com a autorização dele, depois eu pego essa gravação e transformo ela num plano de ação. Isso é uma coisa que a chance que a IA tem de delirar é mínima porque eu estou dando conteúdo para ela. Então eu gosto muito da ideia da gente dar o conteúdo para a IA te dar as respostas, Ana. Por isso que acho isso um barato, acho isso uma coisa muito legal. É quando você dá. Saiu uma lei, quero resumir um relatório, quero resumir um livro. Eu dou o PDF lá para a IA, ela resume muito mais rápido e um resumo muito melhor do que eu faria. Então, o risco que eu estou correndo é muito pouco. Agora, se eu vou fazer uma pesquisa de mercado para um cliente da minha consultoria, não dá para confiar nos dados que ela vai trazer, não. Eu vou ter que fazer todo o processo de checagem. Tranquilo? Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat. É, a Antonella já respondi GPT e a Débora disse que ficou sem bateria. Carrega a bateria em volta, Débora. Tá bom? Bom, muito, muito bom. Mais Evaldo, alguma posso fazer mais pergunta? uma pergunta? Claro. Você chegou a comentar dos jovens e tudo em relação à área terapêutica. Deixa eu até colocar o vídeo aqui para vocês me verem. É mais uma pergunta de orientação mesmo. Eu sou terapeuta e a minha percepção em relação aos jovens, eu acho que é mais um receio assim de se expor para alguém desconhecido. Eu vejo pelo menos pelos poucos jovens, a minha maior faixa de clientes é tudo 30 a mais, né? Mas assim, o que eu percebo é que as pessoas com menos idade do que isso, eu percebo muito receio de se abrir, mesmo eu sendo conhecida ou sendo indicada por familiares e tudo mais, e talvez por isso essa tranquilidade do mundo tecnológico e internetico, que eles fazem perguntas e não precisam se expor para um humano saber da história deles, né? Então, e aí eu queria perguntar dessa pesquisa se você poderia compartilhar também as referências e tudo para eu poder ler um pouco mais a respeito disso. Porque assim, a maior, eu trabalho na área há 18 anos. Se eu contar Tá, nos dedos, assim, porcentualmente, os jovens que eu atendi, principalmente de uns anos para cá, de uns 10 anos para cá, com essa questão tá, da tecnologia e do aumento da exposição à internet, e redes sociais e tudo mais, vertiginosamente assim, menor em relação aos adultos, sabe? tá. Ótimo, Antonella. Eu vou procurar, eu Eu anotei quero aqui para falar. compartilhar. E tem uma coisa
adicional, Antonella, que também está no ar aqui, nesse particular. Existe um site, né? O pessoal que fez o curso comigo aí na Associação de Aposentados já teve. Eu vou colocar para vocês também aqui, que faz 5 milhões de consultas terapêuticas por mês, tá? E, e o principal benefício que as pessoas buscam lá é porque é de graça. E é um conjunto bem expressivo de pessoas que, se tivesse que pagar pela terapia, não conseguiriam pagar, tá? E aí, eles montaram um modelo baseado em alguns padrões terapêuticos supervisionados e validados cientificamente, não é uma aventura, tá? E eles já ganharam prêmios da ONU, é uma ONG na Suíça. Então, é, se não fosse a IA, desses 5 milhões de pessoas, provavelmente uma quantidade, não sei quantas pessoas são 5 milhões de sessões. Vamos imaginar que sejam 1 milhão de pessoas, 5 sessões por pessoa, em média, sei lá. Eu não sei as quantidades, mas o fator preço, tá? Fez com que se criassem modelos beneficentes, né, para esse processo. Então, vamos ficar atentos, porque outros modelos surgirão. E na área de mentoria, na área de consultoria básica de empresas e tal. E de certa forma, quando eu estou aqui para vocês explicando passo a passo para você fazer seu planejamento, eu estou, digamos assim, favorecendo um autosserviço de algo que a pessoa, não fosse isso, ela poderia ter que comprar, né? Então isso. E por que a gente faz isso? Porque não vai sobrar pedra sobre pedra. Eu falo isso há 3 anos. O que que significa? Toda a construção das tarefas que a gente tem hoje estão sendo revistas, estão sendo reconstruídas desse jeito que a gente está vendo aqui, sutilmente, às vezes o trabalho. E nós, enquanto profissionais humanos, vamos ter que subir a nossa régua de performance, né? Nós temos que ser o humano do processo com uma régua de performance mais elevada. Por quê? Porque a parte mais simples vai ser feita pela inteligência artificial, pelo menos é o que a gente tem visto aí, né? Então, esse é um processo bem crítico, tá? Bem crítico. Legal? Pode falar Mas uma coisa, diga. ressaltando o que você falou aí, pessoal, que o chat GPT ele não é uma coisa de busca, não é um site de busca, inteligência. É tanto que quando você pede uma informação que ela acabou de acontecer, eles falam, não temos essa informação para lhe dar e tal. E outra coisa que as pessoas têm que ficar muito atentas é que tem muitos profissionais que estão achando que o chat GPT vai fazer a tarefa deles. Jornalista achando que vai botar lá, que vai fazer a pauta, que vai fazer o release. Teve uma Aham. juíza que ela foi exonerada esses dias, não sei se vocês viram, porque ela estava fazendo a sentença dela, ela estava pegando tudo no chat GPT. E aí foi É, descoberto e ela foi exonerada. Então, as pessoas têm que ver que é para ajudar. Por enquanto, a inteligência artificial ela não vai substituir o que a gente faz. Por exemplo, o que eu faço? Texto jornalístico. Eu vou botar lá para ela fazer, fica nítido que foi a inteligência artificial que fez, né? Então, você faz, eu faço o texto e tal, aí ponho lá, peço para aprimorar, para corrigir é excelente, né?
Ah, Então, que é isso, porque é. né, tem muita gente ainda achando que vai fazer tudo pela pessoa e não vai, não. É, pode ser que no futuro faça, mas nesse momento não está É, fazendo, tá? Vou aproveitar a pergunta da Isabel para mostrar para vocês aqui, enquanto eu respondi, aí eu perguntei aqui para o próprio chat GPT o que que significa GPT, tá? Então é G de generativo, capacidade de gerar conteúdo novo. P de pré-treinado, foi treinado previamente. E T de transforme, é a arquitetura da rede neural para transformar aqueles conteúdos em outras coisas. Agora, olha só, gente, preste atenção aqui em uma coisa. Tanto o chat GPT quanto os outros, aqui na onde você faz o pedido, tem ferramentas e aí você pode acionar busca na web. Se você ligar esse botãozinho aqui, busca na web, tá? Então, ele vai procurar na web e não no seu modelo de treinamento. Então, vamos perguntar assim: qual foi o resultado do último, né, jogo do Palmeiras? O André tá achando que eu ia falar Flamengo. Não. O último jogo do Palmeiras. Então eu criei aqui o busca na web, ele vai aqui. O último jogo do Palmeiras foi contra o Grêmio, daí traz um resumo, não sei o quê. Se quiser mais detalhes da partida, escalações, eu posso, tá. E aí quando eu aperto aqui em fontes, tá? Ele então vai me mostrar as fontes de onde saíram aquelas informações. Isso aqui é busca. Qual é o problema dessa busca, gente? Preparem seus corações. Para ele fazer essa busca aqui, ele não me obriga mais eu ir no link. Não é como o Google que traz uma lista de link. Ele traz a fonte aqui e aí, aproveitando um pouco aquela dica da Ana, né? Ele traz a fonte e eu vou saber de onde ele pegou. Então, eu já não uso mais busca do Google. Toda busca que eu vou fazer, eu faço aqui, clicando esse botão. Se você não clicar esse botão e você perguntar o último jogo do Palmeiras, ele vai provavelmente te dar o resultado do jogo de 6 meses atrás, que é quando o Palmeiras foi, quando ele foi treinado. E aí eu vou perguntar aqui, qual a data final do seu treinamento? Tá? Estou perguntando para o chat GPT quando é que ele foi treinado. Ó, o meu treinamento foi finalizado com dados até junho de 2024, um ano atrás, tá? Então, por isso que ele tem esse dado dentro da LLM dele, mas se eu quiser fazer busca, eu tenho que ir aqui e acionar esse globinho aqui azul, tá? Quando eu aciono esse globinho azul, então ele faz buscas. Tranquilo? Bom, vamos voltar aqui ao nosso planejamento estratégico, pessoal. É? Demos uma circulada aí para a gente fundamentar o que a gente está fazendo, né? Deixa eu ver aqui. É, as perguntas, né? Antonella agradeceu aí. Valeu, Antonella. Então, olha só. O que que nós fizemos até agora? Nós demonstramos que, que uma atividade de planejamento pessoal, você não precisa conhecer profundamente os prompts. Você não precisa conhecer profundamente os comandos. Isso foi lá no comecinho, no primeiro curso que nós fizemos da turma 3, quando o Renato e o Marcos estavam comigo 2 anos atrás.
Naquela época, a gente precisava saber o comando direitinho. Agora, esse momento passou. Tanto é que a tal da engenharia de prompts foi para o espaço. Por quê? Porque agora basta eu saber o que eu quero e a partir do que eu quero, a IA me dá um retorno e eu vou escrevendo mais ou menos, tá? Eu, eu, eu dou o personagem e tal. Tenho ainda os cuidados para escrever, mas não são necessariamente coisas que vão, de alguma maneira, sei lá, ser um problema, tá? De alguma maneira ser um problema. Então eu posso fazer uma tarefa qualquer, eu posso fazer uma tarefa qualquer sem saber necessariamente todo o roteiro dos prompts, que é o que eu ensinava quando fazia as primeiras turmas. Hoje a gente ainda ensina, mas não é mais uma coisa tão relevante. Basta que você tenha em mente aquilo que você quer. Ah, eu preciso fazer meu planejamento para os próximos 3 anos. Ah, legal. Então você começa a conversar com o teu chat GPT, com a tua Mônica, com o teu DeepSeek e você vai fazer. Mesmo assim, eu vou compartilhar com vocês aqui os cuidados que você deve ter ao fazer o pedido, ao fazer o prompt, certo? Que são os 7 passos que eu criei, que eu adaptei, claro, eu aprendi aí, criei 7 passos. Então, isso daqui, depois quando a gente compartilhar aí, aqueles que já foram meus alunos dos meus cursos, já conhecem isso. Quem é novato aqui, quem vai ser aluno ainda em curso futuro, ainda não conhece. Depois nós vamos reforçar. Então, o que que é isso? Para você conseguir trazer um ótimo resultado do seu GPT, você tem que cuidar e ter 7 passos que eu recomendo. Então, o primeiro passo é você denominar uma persona. Então, atue como um mentor experiente que já ajudou tantas pessoas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, você deu uma persona. Você disse para o seu DeepSeek, para o seu chat GPT, ó, eu quero que você seja um cara experiente, tá bom? Segundo, o objetivo é criar um plano de trabalho em mentoria, que é aqui o meu exemplo, mas aqui, o objetivo é planejar, no encontro da semana que vem, nós vamos trabalhar isso nas empresas. Hoje a gente está dando mais ênfase do planejamento pessoal, né? O objetivo é criar um plano pessoal de vida nos próximos 3 anos, tá? Aí você vai dizer depois quais as etapas que você quer. Isso aqui é o passo 3. Destaque as etapas. Ah, eu quero que tenha uma introdução, tenha justificativa, que eu tenha conceito, etc, etc, etc. Tá? O 4 é você falar em que fase do trabalho você está com aquele assunto, o que você está fazendo, você dá contexto. 5, eventualmente, restrições. E sexta, eu vou deixar claro qual é o objetivo que você tem para aquela atividade. Então, assim, apesar das plataformas terem evoluído, você conhecer esses 7 passos aqui ajuda pra caramba. E você não vai ter problemas nos primeiros pedidos que você fizer, tá bom? Então, esse é um processo muito importante. Depois, quando o pessoal que for fazer os nossos cursos e tal, a gente explora as implicações de cada um. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: um ano atrás, a gente estava muito preocupado com o jeito de pedir. Agora, nós estamos muito preocupados com o que sai, com o resultado.
tá? Então, esse é o processo de otimização. Estamos diante de uma otimização da saída, do resultado, e isso é relevante para a nossa atividade de planejamento pessoal. E eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui de um mapa mental, né? O mapa mental, deixa eu compartilhar aqui o mapa mental, porque mapa mental é uma ferramenta que muita gente usa, tá? Muita gente usa. Então, deixa eu achar aqui, papapá. Ó, o mapa mental que eu mais uso é esse aqui chamado Mapify. Eu estou apontando aqui do lado esquerdo. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho aqui da letra. Ó, Mapify, tá? Então eu vou perguntar aqui para o Mapify o que que eu quero. Então aqui, ó. Faça o planejamento de uma festa de aniversário para minha filha de 12 anos, tá? Aí o que que eu vou dizer aqui? Eu vou dar uma persona, né? Haja como uma pessoa experiente em festas de aniversário, tá? Faça o planejamento de uma festa de aniversário para minha filha de 12 anos. Assim, teremos 50 convidados. Pronto. Eu acho que é uma solicitação boa para você fazer, tá? E rapidamente ele está fazendo aí o mapa mental da nossa festa de aniversário. Vamos começar aqui com aumentar aqui o zoom, né? Ó, preparação inicial, definição do tema e orçamento, lista de convidados, escolher tema divertido, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Depois local e decoração, escolher o local, definir temática, alimentação e bebidas, cardápio, bolo, doce, etc. Então aqui é o exemplo de que, na prática, você não precisa mais ter muita. Você tem que conhecer a capacidade da ferramenta, que é isso que a gente prepara nos nossos cursos. Tem vários alunos aqui que já fizeram, né? Então, e com base no que você vai ter na tua mente, aí você tem aqui, ó, aqui é o mapa quebrado, local e decoração, alimento e bebidas, etc, etc, etc. Então, hoje, as ferramentas avançaram em capacidade e eu preciso, claro, ser o humano da relação e não se basear só na pura entrega aí do que as pessoas vão participar, tá? Eu queria ouvir de alguns de vocês assim, do que vocês o que que vocês ainda gostariam de usar inteligência artificial nas atividades pessoais? Quem quer compartilhar aí seus desejos de usar a IA nas atividades pessoais? Hã? Quem quer compartilhar? Ô, Quero Evaldo, é ter- só uma outra pergunta também. Você chegou a falar de ferramentas. Eu queria te perguntar da diferença e se poderia ter integração da IA com o Todoist, por exemplo. Bom, a IA com o que que você queria integrar, O Antônia? Todoist, se é Sim, possível. é possível. Ó, veja, vamos lá. O que que a Antonella está propondo? Qual é o limite de integração das IAs com sistemas que já fazem algumas coisas de automação, por exemplo? Então vamos pegar o Make, que é um sistema que automatiza funcionamento de WhatsApp. Vamos pegar o Trello, que tem plano de ação, ou sistemas que têm perfis pessoais de DISC, etc. Nesse momento,
um esforço bastante grande está sendo feito para criar os APIs que se integrem ou aos sistemas que você tem ou sistemas que você vai ter, né? Então, eu vou mostrar para vocês, aproveitando a pergunta da Antonella, eu nem tinha planejado fazer isso, mas vou mostrar para vocês que eu já integrei o chat GPT no meu Dropbox, tá? O que que é o Dropbox? É o lugar onde eu guardo os meus arquivos históricos. Eu tenho 3 terabytes de arquivo. Do quê? Todo o trabalho, materiais didáticos que eu desenvolvi durante a minha vida inteira, tudo está lá. E você imagine o que é, então, você fazer buscas lá nesse material. Às vezes eu preciso de uma coisa e eu não sei como vou fazer. Então, Antonella, agora você pode integrar as inteligências artificiais nos outros aplicativos usando APIs ou usando o que a gente chama de agente, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma, um exemplo aqui, só um pouquinho. Ah, tá. Só um pouquinho, vou interromper e vou. é, tan, 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 tan. Hum, Tá, voltei aqui pro. Tá. Então, olha só. Eu estou aqui no meu GPT, tá certo? Então, vou fazer um novo chat, deixa eu ver se estão digitando. Tá, se todo mundo está vendo aqui, e esse GPT meu aqui, eu posso vir aqui e colocar no modo agente, tá? Quando eu coloco no modo agente, eu posso integrar o meu GPT com outros aplicativos. Por exemplo, com o meu Dropbox, eu posso desligar a busca na web, eu posso pesquisar no meu Gmail, no meu calendário, no Outlook e um monte de outros. Bom, eu uso mais o do Dropbox, né? Porque aqui eu posso fazer, eu posso fazer buscas, né? Conteúdo de IA ministrado na turma 3, tá? Então eu posso fazer uma busca, eu quero saber o conteúdo ministrado na turma 3. Eu poderia ir lá, andar um por um, mas eu posso colocar ele a procurar. Ó, ele está pensando, ele vai estruturar e ele vai começar fazendo APIs, então ele vai criar. O que que é uma API, Antonella? É uma interface que permite eu buscar informações organizadas em outros lugares. Então, ele já encontrou aqui cronograma da mentoria, abertura do curso, etc., e mais quarto. Pronto. Daqui a pouco ele vai trazer os arquivos aqui e eu então não tenho mais aquela trabalheira que eu tinha antes de ter que ir lá e procurar arquivo por arquivo naquela pasta. Isso aqui é uma API simples. Eu posso fazer, por exemplo, interligar o GPT com o prontuário médico. Eu posso integrar com as reclamações dos clientes lá na unidade onde está. E aqui ele está fazendo um estudo e ele vai depois me dizer o que que ele vai me apresentar, tá? Ó, vai analisar o texto do PDF para dizer o que que eu pedi o conteúdo que eu dei na turma 3, né? Então ele está fazendo isso agora
aqui neste momento. Isso está começando, é um processo ainda muito novo, mas que vai ajudar muito, principalmente quando você tem um acervo de informação. As empresas têm informações organizadas. Quanto maior a quantidade de informações você tiver organizada, mais você vai usufruir com a inteligência artificial fazendo esse levantamento. Tá? Ô, Evaldo, mais uma outra pergunta. Se a versão paga ou gratuita, por exemplo, a história da LGPD e do vazamento de informações, se de repente, se eu entendi bem o que você falou, se eu sincronizo com o meu WhatsApp, por exemplo, que eu mando muita mensagem, sugestões de vídeos, materiais de PDF para os meus clientes como material adicional, de complemento mesmo do trabalho, né? O quanto, de repente, por estar sincronizado, eu não sei se isso poderia ser feito na versão gratuita, mas o quanto, de repente, ele não cria um grande banco de dados para sair falando um monte de coisas para as outras pessoas a partir de materiais que eu criei, por exemplo. Vai fazer isso. E ele te diz que vai fazer isso. Ele não esconde, não, tá? Tipo É, uma fofoqueira, né? Você quer que eu te ajude a é, fazer o trabalho, mas eu vou fofocar com todo mundo que vai. me perguntar, é isso, É, né? A diferença, Antonella, é que nas versões gratuitas, eles usam as informações que a gente compartilha para treinar os novos modelos. Mas a informação, ela nunca vai ser armazenada do jeito que ela foi usada para treinar. Ele não armazena nomes de pessoas, não armazena dados estrito sensu daquele jeito. Entretanto, você não deve compartilhar com nenhuma IA informações sensíveis. Ele não garante, tá? Nas informações proprietárias e pagas, ele garante que não vai usar as informações que você deu para treinar, certo? Essa que é a questão. Bom, gente, nós estamos nos encaminhando já quase para o finalzinho da nossa aula e eu quero mostrar somente uma coisa que ainda não mostrei aqui, que é o processo, tá? O processo que você vai construir, tá? Para refinar o prompt e fazer o seu planejamento estratégico pessoal, tá? Então, em vez de você usar necessariamente aqueles 7 passos, tá? E aí a gente aprofunda isso nos nossos cursos, tá? Nós temos 2 programas. Um é a jornada, que uma parte das pessoas que está aqui já fez, né? São 4 encontros. E o outro é uma atividade em grupos específicos. Deixa eu compartilhar aqui o que eu ia recomendar aqui, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho aqui. Compartilhar. Pá, 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 pá. Ó, então veja só. O novo modelo que você vai usar para fazer o seu planejamento, para fazer atividades, ele é mais simples um pouco. Você define o formato do que você quer, evite ambiguidades ao solicitar e vai revisando, testando, interagindo e tal. E aí, com isso, você vai ter um resultado muito, muito, muito bom, tá? Então, esse é o processo que a gente tem feito. O que de prático a gente traz? Primeiro, toda e qualquer atividade que você for fazer, você tem que pensar. Como é que eu coloco o IA nessa atividade? Ah, eu vou plantar uma horta. Como é que eu coloco o IA na plantio da horta? Certamente não é pegando no cabo da enxada, né? É, eu vou fazer outra atividade, vou escrever um texto, como a Isabel falou. Como é que eu coloco o IA no escrever o texto? Vou colocar na revisão, vou colocar aqui e acolá, né?
Então, esse é o processo mais relevante. Essa é a parte do humano. Não, não coloque a IA, né, para fazer simplesmente coisas que elas não vão, é, de certa forma, não vai trazer um benefício muito direto, tá? Bom, dúvidas, perguntas? Eu tenho mais duas dicas antes de terminar, mas eu queria ver as perguntas e dúvidas que vocês têm. Ah, uma pessoa perguntou aqui no WhatsApp é, sobre, como é que é? Deixa eu ver. Ah, essa imersão, ela vai, ela é hoje, de 8 às 9h30, e na próxima segunda-feira, de 8 às 9h30, tá? Vou compartilhar com vocês, como já falei, os slides, os prompts, os resultados e um resumo escrito, tá? Quem faz inscrição nos nossas jornadas fica com o direito de participar por um ano de atividades, das atividades fechadas e de curso. As atividades abertas começam daí, enquanto tiver disposição e vontade, sempre pode ver. E isso é importante, porque você faz a inscrição para uma jornada, mas você vai ver que às vezes vai ficar dúvida, você quer ir arredondando esse conhecimento, vão surgir coisas novas. Hoje, por exemplo, eu trouxe alguns conceitos, são sutis, mas são novos. Então, a próxima jornada, uma pessoa perguntou aqui, a próxima jornada, André, quando é que é a próxima jornada? Dia 5. Dia 5 de agosto. Dia 5 de agosto é a próxima jornada com inscrições abertas. Essas jornadas são 4 encontros, tá? 4 encontros de 2 horas cada um, tá? Essas jornadas são 4 encontros. Nós vamos agora realizar a turma 28. Então, dia 5 de agosto, a turma 28 para quem quiser nos acompanhar, quem quiser indicar, o pessoal aí, tem muita gente aí que já fez com a gente essa turma e continua aqui. Não são repetentes, viu? Não estão aqui porque são repetentes. Estão aqui porque gostaram, tá? Bom, legal, gente. Eu queria então que agora vocês. Eu sempre, no finalzinho aqui, eu peço uma palavra, né? Uma palavra das pessoas que participaram aqui, principalmente aqueles que foi a primeira vez, mas todo mundo pode fazer a sua palavra. Diga numa palavra como foi essa atividade de hoje, tá? Diga numa palavra. Vamos lá, quem é que quer começar? Hã? Vamos lá. Aprendizado total. Superação de expectativa. Superação de expectativa, que bom. Então volto segunda-feira que vem. É? A outra Estarei pessoa aí, aqui. vamos lá. Muito útil. Muito útil, Júlia. Obrigado. Quem mais quer dizer alguma Eu coisa falei aí? junto, acho, da outra moça, aprendizado total. Aprendizado total, Antonella. Que bom, que bom. Quem mais? É? Fundamento. Profundamento, né? Legal. Muito bom. É. Sempre trazendo informações novas, dados novos. Toda vez que tem uma atividade dessa, estou aprendendo alguma coisa diferente. Muito legal. Tá, que bom, Isabel. Obrigado aí pelo prestígio. Mais alguém quer dizer a sua palavra de hoje? Pode escrever no chat também, se não quiser falar. Ó, o André, que é o nosso colega aqui de suporte, ele colocou aí para vocês o link. Ah, tem uma coisa que eu estava até esquecendo. Quem fizer a inscrição agora tem um descontão. Eu acho que é 300 ou R$ 400 em cima do valor da turma. Então, se vocês tiverem pessoas para indicar,
Estava até esquecendo. Eu, como vendedor, não sou lá essas coisas, né? Mas é, vocês podem, ó, Irani, aprendizado, gratidão, ó. O André está dizendo que quem fizer a inscrição agora, nesse período aqui, tá com R$ 400 de desconto pro curso, tá? E sabendo que por um ano você pode participar das outras turmas que vem pela frente. Então, legal. Mais alguém quer deixar uma palavra aí de fechamento? Bom, então olha só, eu vou me despedindo aqui com o compromisso de publicar no grupo do WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp, é? No grupo do WhatsApp que vocês estão, eu vou publicar os slides, vou organizar o que foi usado, vou recuperar os prompts e os textos de resultado e um resumo da transcrição gravada do que a gente fez aqui. Tá bom, gente? Eu quero então me despedir de todos e agora